Eu quero introduzir essa mensagem falando para vocês de alguns nomes que a igreja de Cristo também recebe. A igreja, ela também é chamada de família de Deus. Diga, família de Deus. Por que a igreja é chamada de família de Deus? Porque todos nós somos irmãos através do sangue de Jesus. Você participou essa noite da Santa Ceia e entendeu isso, que através do sangue de Jesus derramado na cruz, esse sangue nos une como irmãos, nos faz um. A igreja também, ela é tida como exército do Deus vivo. Diga, exército, melhore por favor, exército do Deus vivo, onde Jesus Cristo é o nosso general. Eu não sei quantos lembram de uma canção antiga: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, né? E nenhum inimigo nos resistirá. Isso, né? Não é que a gente é antigo não, irmão, tá? Porque a gente desde novo está dentro de igreja, tá bom? Isso, né, irmãos? Então olha só, Jesus, ele é o nosso general. Por isso que a igreja também é chamada de exército de Deus vivo. A igreja também, na Bíblia, é mencionada como uma escola. Diga, uma escola. Como assim, pastor, uma escola? Porque quando você vem para os cultos, quando você vem para uma reunião, quando você vai para a sua academia, você está aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, a igreja é essa escola onde ela te ensina a palavra de Deus. A igreja também é tida como um grande hospital. Diga, um grande hospital, onde aqui nós recebemos os feridos, os doentes, as pessoas que foram feridas espiritualmente e emocionalmente. Talvez você que me escuta aqui nessa noite chegou aqui assim: o mundo te feriu, pessoas que você confiou, pessoas até que você amava, te decepcionaram. Você sofreu desilusões e por conta disso você foi ferido, você foi ferida. Mas ao chegar aqui no seu novo lar, houve cura. Então a igreja é esse hospital que recebe os feridos. Diante dessa introdução, onde nós vimos vários nomes dados à igreja do Senhor Jesus, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 19, por favor. Tiago 5, 19, você pode acompanhar também no telão. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, e alguém fazer o que, meus amores? O converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar? Abra as mãos e repita uma oração com o seu pastor. Diga, Papai do céu, fala comigo. Eu quero nessa noite aprender mais sobre a tua palavra para poder colocá-la em prática. Você pode dizer amém? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem ama essa palavra? Então dê uma forte salva de palmas na palavra de Deus. Meus amores, eu quero iniciar dizendo que diante desse texto de Tiago 5, todo cristão tem que buscar ter uma característica. Diga, buscar uma característica. Muitos de nós já chegamos na casa do Senhor com essa característica. Outros têm que buscar adquiri-la. Diga, que característica é essa, pastor? É a característica de recuperar pessoas que foram feridas. Eu conheço muitas pessoas que não são evangélicas e elas têm essa característica. Elas juntam, elas não espalham. Então, diante desse texto de Tiago 5, nós entendemos que todo cristão, ele tem que buscar em Deus desenvolver essa característica. Diga, recuperar uma pessoa afastada do evangelho. A Bíblia diz que quando você recupera o ferido, quando você recupera alguém afastado, você fez o quê? Cobriu uma multidão de pecados. Diga, eu tenho que buscar de Deus
e em Deus essa característica. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: recuperar uma pessoa afastada do evangelho, recuperar alguém ferido. Meus filhos, a Bíblia diz que quando você está fazendo isso, você vai salvar a alma daquela pessoa da morte. Olha só, eu creio que muitos de vocês sabem o que é uma mina explosiva. Alguém aqui sabe o que é uma mina explosiva? Quem sabe? Olha só, muitos sabem. Quem pode falar o que é uma mina explosiva na sua opinião? Não, peraí, você levantou a mão dizendo que sabia. Como é? Você só sabe para você? Hã? O que é uma mina explosiva na sua opinião, meu amor? Não, Lidu é do exército, cara. Levanta aí, tenente, vai. Olha só, que homem bonito, forte, mas bem casado, tá? Tira o olho. Escuta, o que é, meu filho Lidu? Uma mina? Quando o soldado está no campo de guerra, ele pisa nela porque ela está enterrada no chão, ela explode o soldado. É isso. Então, uma mina é um objeto que é colocado de uma forma superficial na terra, para quando o exército vai invadindo um país, o soldado, ao pisar nela, ela explode aquele soldado. Então, a mina colocada por um país que está sendo invadido por um exército, ela tem como objetivo número 1, proteger. Diga proteger. Melhore, proteger. Então a mina serve para proteger o país que está sendo invadido. Quem entendeu, diga entendi. Agora a mina, em segundo lugar, e é nesse que eu quero que você se concentre, em segundo lugar, ela serve para ferir. Serve para quê? A mina não serve para matar. O objetivo da mina não é de matar. Diga para quem está ao teu lado: o objetivo da mina não é de matar um soldado. Agora olha para mim e fala: por quê, pastor? Porque se a mina matasse, quando o exército está invadindo aquele país e a mina mata o soldado, os amigos olhariam para o lado e diziam assim: poxa, nosso amigo já morreu, ele já está morto, não temos mais o que fazer, vamos continuar invadindo esse país. Se a mina matasse, era isso que ia acontecer. Mas a mina não mata, a mina fere. Diga, a mina fere. Então, por que a mina não mata? Pastor, era para matar logo, para resolver? Não, olha a estratégia da mina, ela só fere. Por quê? Porque todo exército que se preze, que é que eu disse? Aí eu quero voltar para a introdução da mensagem. A Bíblia diz que a igreja é o quê? Exército? Não, melhora. A Bíblia diz que a igreja é o quê? Exército do Deus vivo. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: você faz parte desse exército. Então, voltando para a mensagem, não perde o raciocínio. Escuta, a mina não mata, a mina fere. Por quê? Porque todo exército que se preza, eles têm uma boa enfermaria. Eles têm o quê? Aonde ele for para a guerra, eles levam a enfermaria com eles. E aí, quando o soldado pisa na mina e é ferido, o que é que acontece? Os companheiros deixam de invadir aquele país e vão prestar assistência para ele. Vão dar os primeiros socorros e depois levar lá para a enfermaria. Então, se a mina matasse, aquele exército ia perder só um soldado. Mas como a mina só fere, aquele exército perde no mínimo 3 soldados. O que está ferido e 2 que estão ajudando a levá-lo para a enfermaria. Entenderam agora? Então, quando um país está sendo invadido, através da mina, não é 1 a menos invadido no país, é pelo menos 3 a menos. Então, essa é a estratégia, essa é a grande estratégia de uma mina. Diga para quem está ao teu lado: todo exército que se preze vai cuidar bem dos seus soldados feridos. Fala isso para uma segunda pessoa: todo exército que se preze vai cuidar muito bem dos seus soldados feridos. E aqui nós somos o quê? O exército de Deus
Então o que é que nós temos que fazer? Cuidar muito bem dos nossos soldados feridos. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Escuta, eu estava no Rio de Janeiro ontem, passei esse final de semana no Rio, na conferência MDA Brasil, e conversando com os pastores lá, nós estávamos falando dos números do Brasil. Hoje nós somos 50 milhões de evangélicos. Digo, uau! Mas isso é algo muito surpreendente. 50 milhões de evangélicos significa que nós somos 1/4 da nação brasileira, porque nós temos 200 milhões de brasileiros. Agora, até a revista Veja já falou que no máximo em 2024 nós vamos ser 50% da nação. A revista Veja, que não dá tanto ibope aos evangélicos, ela divulgou isso há meses atrás, que até 2024 os evangélicos serão 50% da nação ou mais. Então assim, existe uns pessimistas que dizem que nós somos 50 milhões, e tem os otimistas que falam que nós somos 60 milhões, mas vamos ficar com 50 milhões. 50 milhões de evangélicos, 1/4 da nação brasileira, hoje nós somos. Mas em contrapartida, algo me chama muita atenção, e aí me preocupa, porque assim como cresceu o número de evangélicos, também cresceu o número de desviados. O número de quê? Sabe quantos desviados nós temos na nação brasileira? 50 milhões. Para cada evangélico tem um desviado no Brasil. Diga uau. Não, melhor, diga uau. Então, diante desses números, diante do que eu tenho ouvido, pesquisado e me preocupado bastante, eu trouxe essa mensagem para nós. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela tem que estar aqui nessa nação, a nossa igreja tem que estar aqui nessa localidade, não só para ganhar pessoas, mas para restaurar os feridos, e não só para restaurar os feridos, mas para ir atrás daqueles que se afastaram. Eu venho aqui, irmãos, perguntar se você está comigo, se você está com o seu pastor, e nós mudarmos esses números aqui no Brasil. Nós vamos mudar a história dessa nação. Nós não aceitamos, nem vamos ficar de braços cruzados. Nós vamos diminuir esse número de afastados no Brasil. Quem está comigo se manifesta aí, vai. Vamos mudar isso. Então fala para quem tem autoridade, diga assim: eu não sei você, mas enquanto o pastor está falando, já passou aqui uma lista de nomes de pessoas afastadas. Diga, e eu vou atrás delas. Só quem vai atrás de uma afastada aí se manifesta. Vai, vai, vai. Faz barulho! Isso. Cuida, menina. Havia que Jesus está voltando. Meus filhos, você como um bom soldado de Cristo, quem é soldado de Cristo aqui? Você como um bom soldado de Cristo não pode matar soldado ferido. Você tem que recuperar soldado ferido. Diga assim: eu não posso matar soldados feridos. Eu tenho que restaurar, recuperar soldados feridos. Como é que você pode matar um soldado ferido? Desprezando essa pessoa, virando as costas para ela, falando mal para essa pessoa de quem a feriu. Você sabe que quando você alimenta a amargura do soldado ferido, você acaba de matá-lo? Você sabia disso? Você encosta em alguém que está muito amargurado, muito decepcionado com o João, aí você encosta nele para falar mais mal ainda do João. Você acaba de matá-lo, meu amor. Então, para nós não matarmos soldados feridos, o que é que eu disse? Não matarmos. Eu vou te falar quais são os sintomas de quem mata soldado ferido, para você já dar uma olhada nesses sintomas e dizer: eu nunca vou tê-los, eu nunca vou praticá-los. Primeiro sintoma: esquecer todas as coisas boas que esse soldado já fez. Escuta, a Bíblia diz que o cair é do homem, sim ou não? Então significa que enquanto formos humanos, nós podemos cair. Você está me entendendo?
Significa que enquanto nós somos humanos, nós podemos. Eu lembro que terça-feira eu estava ministrando. Quem estava aqui na campanha? Estava lotado, irmão, uma multidão. Pensei que o povo ia ficar empendurado nesse teto. Dá uma olhadinha para quem está ao outro lado assim: se você não pôde vir terça-feira, não perde próxima terça-feira. Se foi forte, diga para ele: foi forte a campanha. Quem vem, faz barulho aí, vai. Você tem que trazer o que nessa terça? Todos os seus pedidos. Quantos pedidos você tem que trazer? 7. Pastor, não tem um 7, meu filho inventa. Traga 7 pedidos de oração. Eu quero apresentá-los todos ao Senhor e Deus vai atender. Deus tem ou não tem atendido nessa igreja nossos pedidos? Tem ou não tem? Meu irmão, está vivendo um momento muito gostoso, sim ou não? A gente ora hoje, Deus responde amanhã? Não, responde hoje. Tá lindo demais, né? Vocês lembram da irmã Daline, que foi curada, o rim tinha parado, já estava na fila do transplante, né? E o médico disse: eu não estou entendendo nada, repetiu os exames tudinho, porque o rim voltou a funcionar. É esse Deus que está agindo aqui, irmão. Então não falta terça-feira. Agora, escuta. O cair é do homem. E aí na terça-feira eu falava: irmãos, você tem que entender uma coisa. Você tem que entender que seu pastor não é super-homem. Você tem que entender que em algum momento eu posso errar e errar com você. E aí tem gente que não entende isso. Aí quando o pastor erra, o que é que ela faz? Vai embora. É ou não é? Então, ainda bem que eu não sou um soldado ferido. Por quê? Porque quando um soldado já está ferido e alguém age assim com ele, ele se decepciona e pensa assim: poxa, e tudo de bom que eu fiz para ela não valeu? Estão entendendo? Quem está entendendo? Então, primeiro sintoma de quem mata soldado ferido é o que? É esquecer todas as coisas boas que esse soldado já fez. A pessoa foi usada para você, a pessoa te ajudou, a pessoa te abençoou, e aí ela pisou na bola contigo, ou ela pecou, ou ela errou na vida, e aí por conta desse erro, você vira as costas para ela. Fala para quem está ao teu lado: nossa igreja não pode ser assim. Você não pode ser assim. Bota um dedão com cara e coisa na cara dela assim: você não pode ser assim. Diga assim: essa característica não combina contigo. Diga assim: você tem um coração grato, você entende de honra. Só quem é grato aqui se manifesta essa noite, vai. Aleluia! Não, você é para aplaudir, aplaude direito esse negócio, mano. Segundo sintoma de quem mata soldado ferido: condenar. Diga: condenar. Mais forte: condenar. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está escrito que o diabo vai no trono de Deus para acusar e falar mal dos irmãos. A Bíblia diz nesse texto de Apocalipse que ele vai todos os dias. Vai quando? Olha só como é o capeta. O bicho é nojento, né, irmão? Todos os dias a Bíblia diz que o diabo vai diante do trono de Deus para falar mal da gente e nos acusar. Então, biblicamente, quem é que acusa? Não, quem é que acusa? É o diabo. Fala assim bem forte: quem acusa é o diabo. Então, queridos, deixa eu te ensinar um princípio. Quem quer aprender um princípio com o seu pastor aqui essa noite? Nem para Deus, em oração, fale mal de alguém. É porque às vezes a gente está orando, aí fala assim: Deus, o fulano, vai lá, pai, o fulano que fez isso. Nem para Deus em oração fale mal de alguém. Sabe quando é que você pode falar mal de alguém? Não. A Bíblia tem um texto que diz que você pode falar mal de alguém. A Bíblia diz em Mateus 18:15 que se você vê alguém no erro, você vai com ele e só com ele fala para ele. Então sabe quando é que você pode falar mal de alguém? Para esse alguém. Fala para quem está ao teu lado: aprendeu, amor? Então quando é que você pode falar mal de alguém? Para quem?
para esse alguém. Quando é que você pode falar mal de alguém? Para esse alguém. E por quê, irmãos? Porque quando você condena, você pode estar matando alguém que já está ferido. Você não sabe como está o coração daquela pessoa. Você não sabe como aquela pessoa está. E pode ser que ela já esteja muito ferida. E aí você vai acabar de matar. Terceiro sintoma que mata um soldado ferido: fala mal dos irmãos. Diga, fala mal dos irmãos. Veja Tiago 4,11. Irmãos, não, vamos lá, tem alguém aqui? Está aí o texto no telão? Bora lá. Irmãos, não. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Bacana esse texto, não? Escuta. Esse é o terceiro sintoma: falar mal dos irmãos. Isso mata um soldado ferido. Quarto sintoma de quem mata um soldado ferido: diga, ignorar. Fala, ignorar. Aí alguém pode estar pensando assim: pastor Daniel, quando eu vejo um irmão fazendo algo de errado, eu não falo nem para minha esposa. Quando eu vejo alguém fazendo algo de errado, eu não comento nem para o meu melhor amigo. Escuta, parabéns. Eu quero te dar parabéns, você está certíssimo. Só que eu quero te ensinar agora um outro princípio. Escuta, quando eu não faço nada para tirar esse irmão do erro, eu também estou pecando. Quando eu sei que alguém está errado e não comento com ninguém, show de bola. Mas se eu sei que ele está errado e não o ajudo a sair do erro, eu estou pecando. Existe um texto bíblico que até se tornou um ditado muito popular aqui no Brasil: quem cala, consente. Veja só, Efésios 4,11. Diz assim: e não vos torneis o quê? Cúmplices dos pecados dos outros. Então, quando eu calo e não vou ajudar o meu irmão a resolver ou sair do erro daquela situação, eu estou me tornando cúmplice. E a Bíblia diz que quem se torna cúmplice está pecando. Veja só Lucas 10:30 no telão. Jesus respondeu com a seguinte história: certo homem que fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. E assim também passou um levita. Quando chegou no lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Olha só, a Bíblia aqui nesse texto está falando de dois personagens e de um terceiro. O terceiro personagem é um homem que foi roubado e foi machucado pelos ladrões. E os outros dois personagens é um sacerdote e um levita. Diga, um sacerdote e um levita. O sacerdote representa um líder religioso, um pastor, um padre, um arcebispo. E um levita, naquela época, era a pessoa que cuidava do templo, que zelava pelo templo, que limpava o templo. O levita também era a pessoa responsável pelo louvor no templo. O levita também era a pessoa responsável por ficar na recepção do templo. Então, os levitas tinham pelo menos essas três funções dentro do templo.
E a Bíblia diz que eles viram esse homem ferido e não ajudaram. Meus filhos, a nossa igreja, ela é um grande hospital. A nossa igreja é o quê? Fala para quem está ao outro lado, a nossa igreja é um grande hospital. Ei, a nossa igreja é esse hospital onde Jesus é o médico dos médicos. E quem entende que Jesus é o médico dos médicos e que aqui é um grande hospital, entende que cada um de nós fomos chamados para cuidar dos feridos. Ei, você foi chamado para ser um enfermeiro de Cristo. Você foi chamado para recuperar, para restaurar os soldados que estão lá fora feridos, seja feridos pelo mundo ou feridos por alguém de dentro da igreja. Sim, às vezes nós ferimos de forma consciente ou inconsciente, mas o nosso papel qual é que eu estou te ensinando nessa noite? O nosso papel é ir lá fora e buscar restaurar todo e qualquer soldado ferido. Só quem está entendendo se manifesta essa noite. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: você e eu fomos chamados para sermos enfermeiros, onde Jesus é o médico dos médicos. Então todos nós somos chamados para exercer em amor essa função de recuperar soldados feridos. Agora, como podemos restaurar um soldado ferido? Primeiro princípio para você restaurar um soldado ferido: ter compaixão e se aproximar para ajudar. Diga: ter compaixão e se aproximar para ajudar. Veja no telão Lucas 10:33. Continuando a história do bom samaritano, diz assim: porém veio quem? Um samaritano e fez o quê? Se aproximou. Diga: se aproximou. Melhor, diga: se aproximou. Escute, a primeira atitude desse bom samaritano qual foi? Não, melhor, qual foi? Melhor, qual foi? Não, ainda não estou gostando, só esse lado. Qual foi a primeira atitude do bom samaritano? Bora ganhar deles? Bora? Foi fraco demais os deles. Vamos lá, vocês fazem muito melhor que nós. Qual foi a primeira atitude do bom samaritano? Vocês vão ficar para trás? Bora mostrar para eles como é que faz então? Diga assim: olha para eles, olha aí para eles, olha para o lado. Diga assim: a gente está só aquecendo. Qual foi a primeira atitude do bom samaritano? Vocês são demais. Vocês gostam, né? A primeira atitude do bom samaritano foi de se aproximar. Se aproximar de quem? Do ferido. O sacerdote passou bem longe. O levita: estou atrasado para o ensaio. Lá fora, os levitas daqui são diferentes. Não, irmão, não, peraí, irmãos. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nosso grupo de louvor é top. Não só cantando e tocando, mas como homens e mulheres de Deus, né? Vamos aplaudir os homens, irmãos. Amamos vocês. Vocês sim são exemplo para todos nós. Eu posso dizer isso tranquilamente. O nosso grupo de louvor é um exemplo para todos nós. Agora, o bom samaritano, ele se aproxima. Quando ele vê o ferido, a Bíblia diz que ele se aproxima. Ele chega perto. Ei, escuta, eu tenho uma palavra para todos nós nessa noite, e é uma palavra de comando. Diga: uma palavra de comando. Sabe qual é a palavra de comando que eu tenho para você nessa noite? Chegou a hora de você se aproximar de alguém que está ferido. Você conhece alguém que está ferido? Você conhece alguém que está afastado? Quando eu disser 3, você vai dizer o nome das pessoas que você conhece que está ferido ou afastado. Você vai falar bem alto, tá bom? 1, 2, 3, fala! Vai falando!
Meu Deus, a lista é grande. Afinal, são 50 milhões de desviados. Então o que é que você vai fazer, irmão? Segundo o que eu estou pregando para você essa noite, você vai se aproximar. Ei, olha para o pastor. Ei, olha para o pastor. Você vai se concentrar em uma tarefa essa semana. Sabe qual é a tarefa de casa? Você vai se aproximar de um soldado ferido. Você vai se aproximar de alguém que está afastado. Você vai se aproximar de alguém que você sabe que ficou decepcionado conosco, com a nossa igreja, que ficou triste com a gente. Vai lá, toma um café. Vai lá, chama para sair. Vai lá, leva um batom, garoto, é o novo. Leva um bis então. Mas a Bíblia diz que aquele bom samaritano, quando viu o ferido, ele o quê? Se aproximou. Passa um WhatsApp, faz uma visita, liga para ela, convida para sair, se aproxima de alguém que esteja ferido. Veja João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou o quê? Magoado, fazendo biquinho, beicinho. Nessa época que Pedro ainda era um crente de manteiga derretida, qualquer coisa se magoava. Você conhece alguém assim? Não fala. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Escuta, Jesus ele pergunta para Pedro se Pedro o amava. Eles estão batendo um papo ali na praia do mar da Galileia. A pastora e eu fomos lá. Ó, quem vai comigo ano que vem para Israel? Uau. E eles estão batendo um papo ali na praia do mar da Galileia. E assim como Pedro nega Jesus 3 vezes, nesse momento Jesus está restaurando a vida de Pedro, fazendo com que Pedro confesse 3 vezes que o ama, porque 3 vezes ele negou. E aí quando Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, Jesus ele replica e fala: se você me ama, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Quando Pedro responde que ama Jesus, Jesus está dizendo assim: se você me ama, me prove. O que é que Jesus está dizendo? Se você me ama, me prove. Jesus está dizendo assim para Pedro: cara, se você me ama, para de falar e mostra. Por quê? Porque há dias atrás Jesus disse que alguém ia trair. O que é que Pedro fala? Não, todos podem te trair, menos eu. Sim ou não? E aí a Bíblia fala que Jesus é assim: ó, quando o galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Então Jesus está dizendo assim para Pedro: cara, tu fala demais. Para de falar e começa a mostrar que me ama. Aí Jesus fala: sabe como é que você mostra para mim que me ama? Quantos querem saber? Quantos querem saber? Quantos querem saber? Fala para quem está ao teu lado: você sabe? Não, fala para ele: você sabe como mostrar para Jesus que você o ama? Alguém sabe? Alguém sabe? Ei, sabe como é que você mostra para Jesus que você o ama? Cuidando de pessoas feridas, cuidando de pessoas que estão afastadas, indo atrás do perdido. É assim que nós mostramos para Jesus que nós o amamos. Quem está entendendo, faz barulho e bate palma aqui, vai.
Às vezes o diabo coloca na mente das pessoas, levando muitos cristãos a pensar: não, é só os líderes de célula, não, é só os pastores que tem que ir atrás do perdido, que tem que ir atrás de alguém que está magoado, alguém que está afastado, alguém que está ferido. Não, meu filho, todos nós temos que ir atrás de um soldado ferido. A Bíblia diz que o sacerdote nem deu bola, o levita muito menos, mas um bom samaritano foi aquele, ou seja, alguém improvável, foi aquele que foi atrás do ferido. Ou seja, esse texto nos ensina que todos nós temos que ir atrás dos feridos. Fala para quem está ao teu lado, diga: todos nós. Fala assim: todos nós temos essa responsabilidade. Veja só o que o bom samaritano fez ao chegar próximo daquele ferido. Segundo princípio, enxergar pela ótica do Espírito Santo. Diga: enxergar pela ótica do Espírito Santo. Olha o texto de Lucas 10:33 mais uma vez. Porém veio quem? 10:33. 10:33. Essa coincidência, viu, irmão? Não foi poder não, tá? Não é que de repente, uau, como o pastor é poderoso. Não. Poderoso é ele, viu? Lucas 10:33. Porém veio um samaritano e o quê? Quando o viu, diga: viu. Ei, esse bom samaritano, ele não só se aproxima, ele tinha bons olhos. Diga: bons olhos. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: eu tenho que ter bons olhos. Coloca as mãos assim nos teus olhos, vai. Você está vendo o que eu estou fazendo? Você está com a mão nos olhos, né? Então vai lá, bota a mão nos olhos. Diga assim: em nome de Jesus, a partir de hoje, eu terei os olhos de Cristo. Eu não verei mais com olhos de condenação, mas com olhos de amor e compaixão. Só quem vai ter bons olhos se manifesta. Cara, já basta o diabo e os seus demônios para condenar. Você tem que erguer, você tem que dar as mãos às pessoas. Cara, eu estou em crise esses dias. Eu fico pensando: que igreja é essa? Que Jesus é esse? Que céu que esse povo que pensa que vai? É dentro da igreja falando mal. Aqui não tem ninguém assim, mas a gente anda por aí, Brasil afora, irmão. Que céu que esse povo pensa que vai? É falando mal de todo mundo, é condenando. Se alguém errar, ele se acha o supra-suma da santidade, né? E eu não vou mais para essa igreja porque fulano errou. Eu fico pensando, um indivíduo desse, vivendo na época de Jesus, quando Jesus foi almoçar na casa de Zaqueu, não, ele se desviava, irmão. Zaqueu, chefe dos publicanos, ladrão até a tampa, corrupto. Onde é que Jesus estava? Na casa do ladrão. Eu fico imaginando isso. Que igreja é essa, irmão? Que é uma briga entre pastores e meu Deus. Mas fala assim: Jesus está mudando o Brasil. Diga assim: Jesus está mudando a minha vida. Olha para quem está outro assim: a começar em você. A partir de hoje você terá bons olhos. Diga: olhos de amor, olhos de compaixão, para ajudar o próximo. Só quem vai ter esses olhos aí, faz barulho de novo aí, vai. Terceiro princípio: o bom samaritano teve compaixão do soldado ferido. Ele teve o quê? Então, primeiro, ele se aproximou. Segundo, ele fez o quê? Viu, teve bons. Terceiro, teve o quê? Então, primeiro, se aproximar. Diga: se aproximar. Ter bons olhos.
Terceiro, ter compaixão. Então o que é que você vai fazer essa semana? Primeiro, você vai se aproximar de alguém que está ferido. Você vai ter com ela o quê? Bons olhos. E vai ter mais o quê? Compaixão. Deus colocou essa igreja nesse lugar para a gente receber adúltero, prostituto, viciado, homossexual, lésbica. Deus colocou a gente nesse lugar para a gente estar recebendo travesti. Por quê? Porque a gente vai ter o quê? Bons olhos com essas pessoas. Bons olhos com essas pessoas. Afinal, aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Nós estamos aqui para estender as mãos para as pessoas e nunca para condenar. Então, já sabe quem você vai atrás essa semana? Então você vai fazer o que com essa pessoa? Primeiro, se aproximar. Manda um WhatsApp, chama para sair, vai comer alguma coisa com ela, sem falar de igreja, irmão, tá? É para se aproximar. Amém? Para cuidar dela, para mostrar preocupação com a pessoa. Vocês estão me entendendo? Você vai mostrar preocupação com a pessoa. Segundo, você vai ter o quê? Bons? Você não vai falar dos erros dela. Você vai estender a mão para tirar ela do erro. Falar mal do erro das pessoas não ajuda a tirar elas do erro. Quando Pedro estava afundando naquela tempestade que ele andou por sobre as águas, e ele pediu socorro a Jesus, o que é que Jesus fez? Mas tu não estava andando por sobre as águas, agora tu quer que eu estenda a mão, é? Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que imediatamente ele estendeu a mão. Então primeiro você se aproxima, segundo tem bons olhos, terceiro, compaixão. Terceiro princípio, teve compaixão. Lucas 10:33. Porém veio um samaritano, se aproximou, quando viu, sentiu o que, meus amores? Sentiu o que? Diga grande compaixão. Faz assim, dá para não bater no irmão do lado. Faz assim, grande compaixão. Escuta, eu quero caminhar para o encerramento. Em Isaías 42:3 está escrito: ele não esmagará a cana quebrada. Diga, ele quem? Não, melhora, vai. Quem quer saber? Ele quem? Isaías está falando de Jesus Cristo. Mas aí você fala, pastor, mas Isaías não é bem antes de Jesus? Sim. Esse texto é 700 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria. 700 anos antes. E o profeta estava profetizando sobre Jesus, dizendo que Jesus não esmagará a cana quebrada. Agora, o que é que significa essa frase? Que Jesus não vai esmagar a cana quebrada. Quem quer saber diz assim, eu quero. Quando você for lá em Israel comigo e andar nas margens do Rio Jordão comigo, você vai ver que nas margens do Jordão tem mato. E esse mato parece que é cana-de-açúcar. Parece que é o quê? Mas não, é porque lá tem um estilo de mato que é uma cana. E dentro dessa cana tem miolo. Então, nessa época, na época de Jesus, muitos artesãos iam até a margem do Rio Jordão, cortavam esse mato que é como uma cana, tiravam o miolo, para quê? Para fazer uma flauta artesanal. Fazer o quê? Uma flauta artesanal. Só que, o que é que eu disse? Só que, às vezes, quando esse artesão estava lá pegando esse mato, que é como uma cana, no momento de tirar o miolo, ele quebrava a cana sem querer. O que é que acontecia? Ele quebrava a cana. E aí, ele quando quebrava a cana, ele esmagava toda a cana e jogava fora, desperdiçava, descartava. O que é que ele fazia? Guarda essa palavra. O que é que ele fazia? Descartava. Por que, pastor? Ele descartava assim tão fácil, porque tinha muitos outros para ele pegar e fazer uma flauta de boa qualidade. E aí ele descartava,
não era importante para ele. Então era isso que acontecia na época de Jesus. Aí vem o profeta Isaías 700 anos antes e diz assim, ó: Jesus não vai esmagar a cana quebrada. Diz o quê? Não, o que é que o profeta Isaías fala? Jesus não vai o quê? Esmagar a cana quebrada. Ei, eu quero encerrar dizendo que ele começou uma boa obra na tua vida. Sim, Jesus começou uma boa obra na tua vida, e nesse processo dessa obra que ele começou, ele está tirando o miolo do pecado, ele está tirando o miolo da sujeira. Mas às vezes você desliza, às vezes você dá um escorregão, às vezes você erra, às vezes você peca, e aí a cana quebra. Mas esse Jesus é diferente do artesão, é diferente do homem. Ele não joga fora, você não é descartável. Se a cana quebrar, ele diz: o cair é do homem, mas o levantar é do meu Pai. Ei, eu encerro dizendo que é assim que essa igreja tem que ser. E quem é dessa igreja? Quem é dessa igreja? Quem é? Levanta a mão bem alto. Só quem é daqui, só quem é daqui. É assim que você e eu temos que ter. Não temos que condenar ninguém, não temos que apontar ninguém, não temos que virar as costas para alguém que errou com a gente. Não, essa característica é do mundo. Aqui dentro não. Quando as pessoas entrarem aqui, elas têm que sentir o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo, e dizerem: aqui é diferente do mundo. Aqui eu erro, aqui eu piso na bola, mas do meu novo lar ninguém me aponta, ninguém me condena. Pelo contrário, eles são como Jesus. Ele não descarta a cana quebrada. Aqui é um grande hospital. Irmãos, como eu oro para que isso seja uma realidade em nosso meio. Homens e mulheres de Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Eu quero encerrar essa mensagem mostrando um vídeo para você. Assista esse vídeo do bom samaritano. Olha o som. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme. Pega. Olhe pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo: eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano veio. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, e estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência,
nenhum que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Fazemos bem, levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Fica de pé, por favor. Eu queria que a gente fizesse um clamor aqui. Os instrumentos vão tocar e a gente vai orar. Porque eu acredito que nessa noite a unção do bom samaritano está vindo sobre esse lugar. Os olhos do bom samaritano, o coração do bom samaritano. Deus está derramando sobre nós essa unção nessa noite. E nós vamos orar por todas as pessoas que nós conhecemos que estão afastadas. E principalmente pelas aquelas que estão afastadas porque estão feridas. Feridas por alguém de uma outra igreja ou por alguém da nossa própria igreja. Talvez essa pessoa esteja ferida comigo e eu nem sei. E se você souber, me fale. Eu quero ir lá, quero abraçar, quero beijar, quero pedir perdão. Então feche aí os seus olhos, levante suas mãos aos céus, diga assim: Senhor, eu tomo posse desse coração, o coração do bom samaritano, os olhos do bom samaritano, a compaixão do bom samaritano, a atitude de se aproximar do bom samaritano. E agora eu quero orar, declarando que eu vou atrás dos soldados feridos. Eu quero orar por eles agora, Senhor. Ore por eles agora, ore por eles. Começa a orar bem alto. Eu quero ouvir barulho de oração. Você vai dizer que vai visitar essa pessoa, que você vai ligar, vai tomar um café, vai chamar para um cinema. Vai lá, que você vai atrás dela, você vai se aproximar. Fale o que você aprendeu hoje, que vai colocar em prática com essa pessoa. Ore por ela, ore por ela. Ore por você, para que você tenha esse coração.